Oi, gente, meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e na aula de geometria espacial nós veremos esfera. Nós vamos ver a definição, os elementos, o volume e a superfície total da esfera. Compartilhem, se inscrevam no canal para me apoiar, para eu poder continuar dando essas aulas, ok? É muito importante para mim o apoio de vocês. Vamos lá? A esfera é um sólido geométrico de revolução formado pela rotação de um semicírculo em torno do seu eixo, que contém o diâmetro. Vamos entender isso direitinho? O que é a esfera? Esfera é como se fosse uma laranja bem redondinha. Tá? Ela tem a casca, tem a parte de dentro, ela não é oca. Ela tem a parte interna e tem a parte de fora, como se fosse realmente uma laranja. Uma das definições de esfera diz que ela é formada a partir de um semicírculo. O que é semicírculo? É como se eu tivesse uma folha com a metade de um círculo e ela está em um eixo. Quando eu giro este eixo, ele vai dando origem a uma esfera. Esse semicírculo vai girando, dando origem à esfera. Eu vou mostrar para vocês um videozinho rápido de como seria isso. Aqui está o diâmetro. Quando eu giro, eu vou ter uma esfera. Esse movimento é de 360 graus, uma volta completa. Entenderam? Essa esfera, ela tem a parte de fora e tem a parte de dentro. Aqui nós vamos ver alguns elementos da nossa esfera. É como se fosse o nosso planeta Terra, só que o planeta Terra, ele é achatado nos polos. Mas aqui vamos considerar que o nosso planeta fosse totalmente redondo. Nós teríamos aqui o polo na parte de cima e o polo na parte de baixo, nos extremos, tá? Então nós temos os polos, temos os paralelos. O que é paralelo? É como se eu cortasse várias camadas do nosso planeta, tá? Cortasse na horizontal. O equador também é um paralelo, mas ele divide a minha esfera exatamente ao meio. Então ele tem um nome especial, se chama equador. Esse equador é o que divide a minha esfera em duas partes iguais. E os paralelos são os cortes que eu faço na horizontal. Por que paralelos? Porque um é paralelo ao outro, tá ok? Não vai ficar um mais alto, mais baixo, eles vão ser cortados todos no mesmo sentido. E temos também o meridiano, essa linha azul aqui, ó. Meridiano é um corte na vertical, é como se fosse o gomo de uma tangerina. Eu corto no sentido contrário do paralelo. No paralelo, eu corto na horizontal. O meridiano, vertical. Então nós temos os polos, temos os paralelos, temos o equador e temos os meridianos, que são os cortes que eu faço na vertical, ok? Quando eu giro o meu eixo apenas em um ângulo, eu não giro totalmente a ponto de fazer um ângulo de 360 graus e formar uma esfera. Eu apenas giro um pouco, eu vou dar origem ao fuso. O fuso é como se fosse a casca da minha laranja. Tá? O fuso não vou contar com a parte de dentro da minha esfera, conta apenas com a parte de fora. E a cunha? A cunha é quando eu também faço esse mesmo giro em um ângulo que pode ser maior ou menor, pode ser mais largo ou mais estreito, depende do quanto eu vou girar o meu semicírculo, e vai me dar origem não só à casca, mas também ao interior da minha laranja. Tá? Então, qual é a diferença do fuso para a cunha? O fuso seria só a casca e a cunha seria a casca e o interior da minha laranja. Tá? Então, quando eu calculo o fuso, eu calculo área. Quando eu calculo a cunha, eu calculo volume, porque é todo o interior e a casca. A área é só a parte de fora, ok? Vamos ver agora esses elementos um a um. Aqui nós temos o centro, que é a origem da nossa esfera. Um outro conceito de esfera são pontos que vão do centro até o raio ou menores que o raio, como se fossem pontinhos fazendo essa esfera. É como se fosse a casca da laranja do centro até o raio. E por dentro seriam pontos menores que o raio. Partem do centro e são menores que o raio e vão preencher a minha esfera, ok? Raio é o segmento de reta que liga o centro até qualquer ponto da minha superfície, ok? Até a minha casquinha da laranja. Diâmetro é o segmento de reta que passa pelo centro e liga dois pontos. Um raio mais um raio formam um diâmetro. Aqui, o raio mais o raio formou o diâmetro. Então, o diâmetro atravessa
circunferência, mas sempre passando pelo centro. Superfície esférica, conjunto de pontos que saem do centro e equivalem ao raio. É a casca da minha laranja, tá? É apenas a superfície. Por isso, quando eu falo em superfície esférica, eu vou calcular área e não volume, porque é apenas a parte de fora. Fuso esférico é a parte da superfície, é a parte de fora da casca, que obtemos quando giramos o semicírculo. Então, quando eu giro totalmente o semicírculo, 360 graus, ele me dá a esfera. Quando eu faço um ângulo menor que 360 graus, eu vou ter apenas uma fatia, um pedaço da minha casca. Cunha esférica é um sólido, parte do volume da esfera, e quando giramos o semicírculo, todo pedaço da minha esfera, ok? Calota esférica corresponde à parte da esfera cortada por um plano. É como se eu tivesse uma laranja e eu pegasse uma folha de papel que estivesse muito afiada e cortasse a tampa da minha laranja. Então, quando eu falo em calota esférica, é a parte da minha esfera cortada. Eu cortei na horizontal e obtive uma calota. Seção esférica, círculo formado após o corte da calota. Quando eu corto a calota, se eu olhar para a figura que foi formada, eu vou ver um círculo, uma figura plana, tá? Lisinha, que forma um círculo. Aqui eu tenho uma seção esférica, cortei a minha laranja, tirei a calota, tirei a minha tampinha. Quando eu olho de cima para baixo, eu vou ver um círculo. Esse círculo é chamado de seção esférica, é uma figura plana, olhando de cima para baixo, uma figura plana. Agora nós vamos ver a fórmula para eu achar o volume de uma esfera e a área da superfície da esfera. O que é a superfície? A casca da minha laranja, somente o lado de fora. Para eu achar o volume da esfera, a minha fórmula é volume é igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E toda a minha resposta de volume vai ser ao cubo, porque eu estou falando de 3 dimensões. A área da superfície da esfera, estou falando da parte de fora. S, que é o cálculo da minha área, do meu espaço, é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Quando eu estou falando de área, eu só vou calcular ao quadrado. Quando eu estou falando de volume, ao cubo, ok? Vamos fazer o exercício com cálculo de área e volume para vocês treinarem um pouquinho? Calcule a área da superfície esférica e o volume da esfera inscrita em um cubo com 6 centímetros de aresta, sabendo que a aresta tangencia os lados do cubo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma bolinha, essa bolinha está dentro de uma caixa, essa caixa está em formato de cubo, ela tem todos os lados iguais, e ela está tangenciando, ela está encostando em cada um dos lados do meu cubo, ou seja, ela está encaixada perfeitamente. E me disse também que esse cubo tem 6 centímetros de aresta. Aresta é cada uma dessas linhas do meu cubo, né? Cada uma dessas linhas tem 6 centímetros. Se a minha esfera está encostando em cada um dos lados, então eu posso dizer que o diâmetro da minha esfera, ou seja, a minha esfera de ponta a ponta, passando pelo centro, tem 6 centímetros. Se a minha esfera também tem 6 centímetros de diâmetro, eu posso afirmar que o raio da minha esfera tem 3 centímetros. O raio mais o raio é igual a um diâmetro. Professora, por que eu tenho que saber o raio? Porque a gente vai calcular o volume e a área da superfície. Como é o cálculo da área, posso botar com símbolo de A ou S, tá? Da área da minha esfera. A área da superfície esférica é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Então vamos calcular primeiro a área da nossa superfície, toda a parte de fora da minha esfera. Então a área vai ser igual a 4 vezes π vezes, quem é o raio? 3 centímetros. 3 ao quadrado. Então a área vai ser igual a 4π vezes 3 ao quadrado, 9. A área da minha esfera vai ser igual a 9 vezes 4, 36 π centímetros quadrados. Professora, e se não tiver na resposta a opção com π? É só multiplicar 36 por 3,14, tá ok? E se tiver com π a resposta, não preciso fazer nada, deixa assim mesmo. Agora vamos calcular o volume dessa esfera. Agora não é só a casca, é tudo que cabe dentro da minha esfera. O volume é 4/3 que multiplica π
vezes o raio ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, 3 ao cubo. O volume da esfera vai ser igual a 4/3 vezes π vezes 3 ao cubo. É 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Aqui eu vou simplificar o 27 com esse 3. Tá? Vou dividir o 27 e o 3 por 3. Então, vai ficar 4 π, 27 dividido por 3, 9. O volume da esfera vai ser igual a 9 vezes 4, 36 π centímetros cúbicos. Agora, a minha resposta não é mais ao quadrado, porque agora eu não estou falando de área, agora eu estou falando de volume. Tá? Então, o que eu fiz? Substituí o raio por 3. O que eu precisava fazer para resolver essa questão? Entender que a aresta era o diâmetro da minha esfera. Depois que eu sei que a aresta é o diâmetro da esfera, já que essa esfera está inscrita dentro desse cubo, eu posso saber o raio. Sabendo o raio, eu tenho como calcular o volume, a área, ok? Basta apenas entender a informação que o problema está dando. Bem, gente, essa foi a aula sobre esfera. Espero que vocês tenham gostado, compreendido, que curtam, que compartilhem, que se inscrevam no canal para que eu possa continuar dando essas aulas, ok? Até a próxima aula.